Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel that sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only have to be like. Espada. The Bible said so. A Bíblia disse que sim. Want reference to that? It's Hebrews 4:12, as I got the text wrote down. Se você quiser referência para isso, está em Hebreus 4:12, pois estou com o texto anotado. The Bible said the Word of God is sharper than a two-edged sword. A Bíblia disse, a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de dois gumes. This sword's got to be held by a hand of faith. A hand of theology won't do it. Esta espada tem que ser segurada por uma mão de fé. Uma mão de teologia não serve. It's got to take a hand of faith trained in spiritual things that knows God. Tem que tomar uma mão de fé treinada nas coisas espirituais que conheça a Deus. Again, might as I might say this, how do you believe that Jesus looked upon the audience and perceived their thoughts? Novamente direi, como direi isto? Como você crê que Jesus olhava na audiência e percebia os pensamentos deles? Because He was the Word. Porque ele era a palavra. Let's quote the rest of the word here. Sharper than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and intents of the heart. Vamos citar o resto da palavra aqui. Mais penetrante que uma espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. He was the Word. Ele era a palavra. That's the reason He could discern the thoughts that were in their heart. É por essa razão que ele podia discernir os pensamentos que estavam no coração deles. Last night as we took, as it was in the days of Sodom, showed that man standing there eating the flesh of a calf, drinking the milk from the cow, eating butter and bread. Ontem à noite, como tomamos, como foi nos dias de Sodoma, mostrou aquele homem que se encontrava lá, comendo carne de bezerro, bebendo leite de vaca, comendo manteiga e pão. Standing there eating with clothes on like you and I, with his back turned to the tent. Encontrava-se lá comendo de roupa como eu e você, de costas voltadas para a barraca. And perceive what Sarah was thinking about in the tent. No wonder Abraham called him Elohim, the all-sufficient one, the self-existing one. Elohim. E percebeu o que Sara estava pensando na barraca. Não é para menos que Abraão o chamou de Elohim, o todo-suficiente, o que existe por si próprio, Elohim. Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be at the returning of the Son of Man. It'll be the same thing. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será no retorno do Filho do Homem. Será a mesma coisa. In the days, you notice in Sodom there it said, in Luke 17:15, Nos dias, você notou, lá em Sodoma, disse em Lucas 17:15, it said that when the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed. disse que, quando os dias de Sodoma,
Assim também será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. In the days that the Son of Man is revealed like he was at Sodom, the same thing will be taking place. Nos dias que o Filho do Homem se manifestar, como ele fez em Sodoma, a mesma coisa acontecerá. We find out the fire's ready, the nations are ready, the advances has gone to their places, and every gift is set in order. Vemos que o fogo está pronto, as nações estão prontas, os evangelistas foram para os seus locais e todo dom está em ordem. No wonder we should be persistent. No wonder we should be persevering. Não é para menos que deveríamos ser persistentes. Não é para menos que deveríamos ser perseverantes. We've got a goal to achieve for God. Let's call out the bride of Jesus Christ from all denominations, from all people, separated people for God. Temos um objetivo para realizarmos para Deus, que é chamar a noiva de Jesus Cristo de todas as denominações, de todos os povos, um povo separado para Deus. This Greek had heard these words. She believed it. Esta grega havia ouvido estas palavras. Ela creu nisso. She had many hindrances, but her faith didn't have any. Ela tinha muitos impedimentos, mas a fé dela não tinha nenhum. Faith knows no hindrance. A fé não conhece impedimentos. Her faith had no hindrance. She had, but her faith didn't have. A fé dela não tinha impedimentos. Ela tinha, mas sua fé não tinha. You may have hindrances, but if you've got faith, it knows no defeat. It's positive. Você pode ter impedimentos, mas se você tiver fé, ela não conhece derrota. Ela é positiva. Let's look at some of her hindrances just for a moment. Vejamos alguns impedimentos dela, só um momento. Someone might have said, remember, you are of a different race. Alguns daqueles podem ter dito, lembre-se, você é de raça diferente. You are a Greek, Serpiovian by nation. Você é uma grega, Ciro-fenícia por nação. He's a Jew. Ele é judeu. In other words, today you'd say, your denomination's not having this revival. Em outras palavras, hoje se diria, as suas denominações não estão tendo esse reavivamento. It makes no difference, your denomination, whether it is or not. That woman didn't care whose denomination it was. Não faz diferença a sua denominação se está ou não. Não importava para aquela mulher de quem era a denominação. She was a human being who had been created by God, and she had a need, and she had faith that she's going to get it. Ela era um ser humano que havia sido criado por Deus, e ela tinha uma necessidade, e tinha fé, e ia conseguir aquilo. Whether her denomination is cooperating or not, made her no difference. She started off. Quer sua denominação estivesse cooperando ou não, não lhe fazia diferença. Ela começou. She might have had another critic that might have met her down the line and said, well, the days of miracles is past. We don't have miracles no more. Pode ser que ela tinha tido outro crítico que pode ter se encontrado com ela mais adiante e dito, ora, os dias de milagres já passaram. Não temos mais milagres. That could have been a Jew as she got in her over in this country, where Jesus was, across into Galilee. Esse pode ter sido um judeu depois dela chegar, ela neste país onde Jesus estava, do outro lado na Galileia. Days of miracles is past, there is no such a thing. Os dias dos milagres já passaram, não existe tal coisa. Still, she was persistent. She was perseverant. Mesmo assim, ela foi persistente. Ela foi perseverante. The denominational barrier didn't stop her. Neither did any of them who believe the days of miracles is past. She knew different. A barreira denominacional não a deteve, tampouco qualquer um que cria que os dias dos milagres já haviam passado. Ela sabia que não era assim. First thing, she had something inside her that told her that she'd get what she asked for. Em primeiro lugar, ela tinha uma coisa dentro dela que lhe dizia que conseguiria o que pedia. Oh, people tonight, if you only can hold that in your heart, that God is here to give you the desire of your heart. Oh, pessoal, hoje à noite, se vocês tão somente puderem manter isso no coração, que Deus está aqui para dar-lhes o desejo do seu coração. If you will meet His conditions, nothing can stand. Se vocês satisfizerem as condições dele, nada pode se opor. There might have been a bunch of women come to her and said, look, Sister Lydia, or what her name might have been. Pode ter havido um bando de mulheres que chegaram a ela e disseram,
Veja a irmã Lídia, ou seja, qual fosse o nome que tenha sido. Do you understand that your husband will leave you if you do this? Você entende que o seu marido a deixará se fizer isto? No doubt but what she loved her husband. But she couldn't curse or bless that which was in her. Não resta dúvida que ela amava o seu marido, mas ela não podia amaldiçoar ou abençoar aquilo que estava nela. Something was telling her daughter was dying with epilepsy and she had to get to Jesus. And when she got there, something was going to take place, husband or no husband. Algo lhe dizia que sua filha estava nas últimas com epilepsia. E ela tinha que chegar até Jesus. E que quando ela chegasse aí, alguma coisa ia acontecer, com marido ou sem marido. Some of them might have said, what are you going to do with this afflicted child if it fails? Alguns podem ter dito, bem, o que você vai fazer com esta criança aflita se isso falhar? But she knew it wasn't going to fail. Something was in her that told her it can't fail. Mas ela sabia que não ia falhar. Algo estava nela que dizia-lhe que não podia falhar. If he ever was God, he still remains God. It can't fail. Se ele já foi Deus, ele ainda continua sendo Deus. Não pode falhar. Therefore, she still was perseverant. Portanto, ela mesma assim foi perseverante. Then some of them might said, the circle that you belong to God. It can't fail. Se ele já foi Deus, ele ainda continua sendo Deus. Não pode falhar. Therefore, she still was perseverant. Portanto, ela mesma assim foi perseverante. Then some of them might said, the circle that you belong to in the society will laugh at you. Então, alguns podem ter dito, o círculo ao qual você pertence na sociedade irá de você. Laugh or no laugh, made her no difference. Com risada ou sem risada, não lhe fazia diferença. Something was inside of her. She still was perseverant. Algo estava dentro dela. Mesmo assim, ela foi perseverante. Some of them might have said, you'll be put out of your church. Alguns podem ter dito, você será expulsa da sua igreja. Put out or not put out. She was on her road. Something pulling her to Jesus. Expulsa ou não expulsa, ela estava a caminho. Alguma coisa a puxava para Jesus. There was nothing going to stand in her way. No hindrances. She was perseverant. Não havia nada que fosse ficar na frente dela. Nenhum impedimento. Ela foi perseverante. Nothing stood in her way. Nada ficou na frente dela. Finally, she arrived where he was. Finalmente, ela chegou onde ele estava. Many people think just because you get where he's at, it's all over. That's wrong. Muita gente pensa, só porque chega-se onde ele está tudo resolvido. Isso está errado. He can come here in this building tonight and show himself alive after 2,000 years by the things that he promised to do in this day. Ele pode chegar aqui nesta edificação hoje à noite e mostrar-se vivo depois de 2.000 anos pelas coisas que ele prometeu fazer neste dia. He did last night. He does every night. He does everywhere. He proves that he's still alive. Ele fez ontem à noite. Ele faz toda noite. Faz em todo lugar. Prova que ele ainda está vivo. You can be in his presence, but that isn't it. No, sir. E você poderia estar em sua presença, mas não é isso. Não, senhor. Sometimes you meet difficult when you come into his presence. She did. Às vezes se depara com dificuldades quando você chega na presença dele. Ela deparou. When she arrived, then said Jesus, he was not sent to her race. Quando ela chegou, então disse Jesus que ele não foi enviado para a raça dela. The very one that she come believing in turned her down. O próprio no qual ela veio crendo a rejeitou. This is a lesson. Isso é uma lição. The very one that she went through all these gates of sorrow and disappointment and everything to get there, but something pulsating inside of her, telling her to go. When she got there to him, he turned her down flat. O próprio que ela tinha passado por todos esses portões de sofrimento e decepção e tudo mais para chegar lá, através de algo que pulsava dentro dela, dizendo-lhe para ir. Quando lá chegou até ele, ele a rejeitou sem justificativas. And besides that, he said her race was nothing but a bunch of dogs. E além disso, ele disse que a sua raça não passava de um bando de cães.
It's not meet for me to take the children's bread and feed it to you dogs. Não me convém tirar o pão dos filhos e dá-lo a vocês, cães. What if he'd called the Pentecostals dogs? E se ele tivesse chamado os pentecostais de cães? I don't know what would have happened. Que coisa, não sei o que teria acontecido. What if he said Methodist dogs? Baptist dogs? My opinion, went back and told the pastor he was right after all. There wasn't nothing to this fella. E se ele tivesse dito cães metodistas, cães batistas? A minha opinião, voltou e contou para o pastor que ele estava certo, afinal de contas, que este indivíduo não estava com nada. But if you've got a hold and something's got a hold of you, it's going to be different. Mas se você se apoderou e algo se apoderou de você, vai ser diferente. I'm not sent to you, race of dogs. Not meet me to take the children's bread and give it to you. I'm not sent to you. Não fui enviado a vocês, raça de cães. Não me convém tirar o pão dos filhos de lá e dá-lo a vocês. Não fui enviado a vocês. Your revival's not, your company's not sponsoring this, and I'm not sent to you. O seu reavivamento não é, a sua companhia não está patrocinando isto. E eu não fui enviado a vocês. And it isn't meet for me to take my time upon you when you're nothing but dogs, and why should I waste my time on you? E não me convém gastar o meu tempo com vocês, quando não passam de cães. E por que desperdiçaria eu meu tempo com vocês? What a disappointment that would have been to a woman that didn't have faith, that wasn't determined. Que decepção se tivesse sido uma mulher que não tivesse fé, que não estivesse decidida. Oh, if the church could only see that. Oh, se a igreja pudesse tão somente ver isso. But still she held on. Mas mesmo assim ela ficou firme. She wasn't a hothouse plant that had to be baited. One of these kinds you have to spray all over, you don't keep the bugs off of it. Ela não era uma planta de estufa que tinha de ser mimada. Uma desses tipos que precisa ser toda pulverizada, você sabe, para os bichos ficarem longe dela. A good healthy plant, you don't have to spray it. Uma planta boa e saudável não precisa ser pulverizada. A good healthy plant, a bug can't get to it, it's full of health. Uma planta boa e saudável, o bicho não consegue prejudicá-la. Ela está cheia de saúde. And a good born again faith in God, a real genuine Holy Ghost faith, nothing's going to turn it down. E uma boa fé em Deus e nascida de novo, uma fé realmente genuína do Espírito Santo, nada vai rejeitá-la. You can't do it, it's persistent. It's going to the goal that God has promised to it. Não pode rejeitar, ela é persistente. Ela segue para a meta que Deus prometeu para ela. There's nothing going to turn it down. It's going anyhow. Não há nada que vá rejeitá-la. De qualquer jeito, ela segue. Yes, she wasn't a hybrid. Sim, ela não era híbrida. Today everything we got's hybrid. Hoje, tudo que temos é híbrido. You talk about hybrid corn. I see it out on the signs out here. Fala-se de milho híbrido. Vejo isso nos cartazes por aqui. It is no good. It's killing people. Não presta! Está matando gente. Look at Reader's Digest said if women keep on eating, what's going to happen? They won't have their babies no more than 20 years from now. They won't be able to give birth to the children. Veja, o Reader's Digest disse, se as mulheres continuarem comendo isso, o que vai acontecer? Elas não vão mais ter bebês daqui a 20 anos. Elas não poderão dar à luz seus filhos. It's breaking down to cancer taking a hold. Está destruindo a ponto de câncer se enraizar. Oh, everything. The whole thing's worm-eaten. Oh, tudo. O negócio todo está comido por bicho. That certainly knocks scientific on evolution out. Isso certamente derruba o científico quanto à evolução. Jesus said, God said in the beginning, let every seed bring forth of its kind. Deus disse no princípio que toda semente produza conforme a sua espécie. You take hybrid corn, hybrid it and plant that same seed next year, you got nothing. Você toma milho híbrido e o torna híbrido e o planta. Se você plantar essa mesma semente no ano que vem, você não consegue nada. You got a better looking grain, but you haven't got nothing. Você está com um grão mais bonito, mas você não tem nada. They've hybrid everything in the world. Tornaram tudo híbrido no mundo. You take a mule, or take a jack, and hybrid it to a mare, you get a mule, but that mule cannot breed back himself. Tome uma mula ou tome um jumento e cruze-o com uma égua,
você consegue uma mula, mas essa mula não pode se reproduzir. He's the ignorantest thing on earth. Ela é a coisa mais ignorante da terra. I've drove him all my life. He'll wait till the last dying minute to kick you. Eu tenho cavalgado nelas a vida toda aqui. Ela espera até a hora da morte para acertar-lhe um coice. He don't know nothing. You can't teach him nothing. Ela não sabe nada, não se consegue ensinar-lhe nada. You talk to him, he just like a lot of so-called Christians with the ears sticking out. They don't even pray and don't know what they're praying about. Conversa-se com ela é justamente como uma porção de assim chamados cristãos, de orelha levantada. Eles zurram e nem sabem por que estão zurrando. Days of miracles is past. There is no such a thing. It's healing. Os dias de milagres já passaram, não existe nada de cura. But you take a nice, he don't know where he come from, he don't know who Papa or Mama is. Mas você pega um bom, ela não sabe de onde veio, ela não sabe quem é o pai ou a mãe dela. But a genuine thoroughbred horse knows who his Papa was, who his Mama was, who his Grandpa, great-grandpa, great, all the way back, he knows where he come from. Mas um genuíno cavalo de sangue puro sabe quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi seu avô, bisavô, tataravô, até lá atrás. Ele sabe de onde veio. So does a genuine born-again Christian know where he come from. Assim também um genuíno cristão que nasceu de novo sabe de onde veio. His origin wasn't with John Wesley, Luther, or somebody else. It began on the day of Pentecost when God himself came among his people. A sua origem não foi com João Wesley, Lutero ou alguma outra pessoa. Começou no dia de Pentecostes, quando o próprio Deus veio entre seu povo. And he is the Word made manifest. Ele é a palavra manifestada. You can tell him the Word and he'll say, Amen. Pode-se dizer-lhe a palavra e ele diz, Amém. He'll say, I don't know about that. O outro diz, não sei não quanto a isso. See that donkey hybrid? Está vendo esse burro híbrido? He don't know where he's going, he don't know where he come from. He's in an awful shape. Veja, ele não sabe para onde vai, não sabe de onde veio. Ele está numa situação horrível. That woman wasn't that type. Aquela mulher não era desse tipo. She wasn't no hybrid plant. Ela não era planta híbrida. She got a hold of something. Ela tinha se apoderado de alguma coisa. You didn't have to baby her and spray her and say, now, darling, please, now let me beg you, you should come down. Não se precisava mimá-la e pulverizá-la e dizer, agora, querida, por favor, agora deixe-me implorar a você, você deveria vir. No, sir, nobody, everything trying to hinder. Não, senhor, ninguém. Tudo tentava impedi-la. A real Christian fights for his position. Um cristão de verdade luta pela posição dele. He has to stand alone, him and God, and he fights every inch of ground. So you don't have to baby him around. Ele tem que se levantar sozinho, ele e Deus. E ele luta a cada polegada do terreno, de modo que não se tem de mimá-lo. That's what's the matter with the Pentecostal church today. We got Pentecostal babies. It's just been sprinkled and sprayed with this and that and the other until it's run out to a bunch of hybrids. Esse que é o problema com a igreja pentecostal hoje. Temos bebês pentecostais que simplesmente foram borrifados e pulverizados com isto e aquilo mais, até que resultou num bando de híbridos. What we need today is a house cleaning from the pulpit all the way to the janitor. And we're starting over again. Get some genuine faith born into people. Yeah. O que precisamos hoje é de limpar a casa, desde o púlpito até o zelador, e começar outra vez e conseguir que um pouco de fé genuína nasça nas pessoas. Sim. No, she wasn't a hybrid as a so-called crop of believers is today. Não, ela não era híbrida, como uma geração de crentes só de nome é hoje. What did she do? She admitted he was right. O que ela fez? Ela admitiu que ele estava certo. The Word and faith always admits the Word is right. Amen. A palavra e a fé sempre admite que a palavra está certa. Amém. If your faith don't punctuate every word of God's Word with amen, there's something wrong with your experience. Se a sua fé não pontua toda a palavra da palavra de Deus com um amém, tem alguma coisa errada com a sua experiência. The Bible said He's the same yesterday and forever. If it don't say amen to that, then there's something wrong. A Bíblia disse, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você não disser amém a isso, então tem alguma coisa errada. Jesus said, the works that I do shall you do also. If it don't say amen to that, then there's something wrong. Jesus disse, as obras que eu faço, vós também as fareis.
Se você não disser amém a isso, então tem alguma coisa errada. If it don't punctuate every word of God's promise with an amen, there's something wrong. Se não pontuar toda a palavra da promessa de Deus com um amém, tem alguma coisa errada. She admitted that he was right. Ela admitiu que ele estava certo. She admitted she wasn't nothing but a dog. Ela admitiu que não era mais que um cão. But she was after crumbs. Mas ela estava atrás de migalhas. Wouldn't be us. Oh, no. Não seria nós. Oh, não. We have to be set up on a seat, and if they don't minister me the first night, I'll not go back the next night. Temos que ser colocados num assento e, se não ministrarem para mim na primeira noite, não volto na noite seguinte. I'll see. Oh, what a difference she was. Agora veja, oh, que diferença foi com ela. Put back, shoved out, put outside, whatever it was, she was determined. Colocada para trás, empurrada para fora, colocada fora, seja o que fosse, ela estava decidida. She was persistent, perseverant. Ela foi persistente, perseverante. Something on the inside her told her that she was going to get it regardless of how long she had to wait, what she had to go through. She'd get it anyhow. Algo dentro dela dizia-lhe que ela conseguiria aquilo, independente de quanto tempo tivesse que esperar, do que ela tivesse de sofrer, mesmo assim ela conseguiria. She was after the crumbs. She didn't want a full course dinner. Ela estava atrás das migalhas. Ela não queria um jantar completo. She said the dogs eat the crumbs under the master's table. Ela disse, os cães comem as migalhas debaixo da mesa do mestre. That's the way to do it. É assim que se faz. Don't take the high seat, take the back seat. Não tome o alto assento, tome o assento de trás. Don't just be the little person. The way up is down always. Não faça, seja apenas a pessoa humilde. A maneira de subir é para baixo, sempre. He that humbles himself shall be exalted, he that exalts himself shall be abased. O que se humilhar será exaltado, o que se exaltar será humilhado. The way up is down always. A maneira de subir é para baixo, sempre. How many knows the song, I will praise him, praise the Lamb for sinners slain, give him glory, all ye people, for his blood has washed away his sin. Let's sing it now. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people. For his blood has washed away his stain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Again.